Eu falei, o Santos venceu o Juventude 3-1, 2 gols do Neymar, um de pênalti. Depois ele arrancou a bandeirinha de escanteio, falou, o Santos manda aqui. Lá, Luciano. Tal. No Morumbi foi o jogo, ele até elogiou bastante o Morumbi e tal. Estamos vendo os lances aí da partida. O Santos jogou de azul, que também, para mim, não dá para entender muito bem esse negócio, mas enfim. Jogou de azul, o Santos parecia o Juventude, né? Quando você olha assim, de repente. Mas o Neymar quebrou o jejum de 2 anos e o Santos venceu e saiu da zona de rebaixamento. Ele é um jejum de 2 anos e voltou a marcar 2 vezes numa mesma partida, nessa vitória do Santos sobre 3-1 sobre o Juventude, nessa conclusão da rodada, da 18ª rodada do Brasileiro. Ele não fazia 2 gols no mesmo jogo, Danilo, desde quando a seleção brasileira goleou a Bolívia pelas eliminatórias sul-americanas em setembro de 23. Jogo que marcou aquela tão elogiada estreia do Fernando Diniz, né? Na passagem que durou pouco ali. Sim. Tem uma na tela aí, as últimas vezes que o Neymar marcou 2 gols no mesmo jogo. Em 21/8 de 2022, o PSG ganhou do Lille por 7-1 e o Neymar fez 2 gols. Depois, em amistoso contra o Jeonbuk, 3-0 para o PSG, 2 gols do Neymar. 5-1 na Bolívia, esse jogo que a gente acabou de falar. E ontem, Santos 3, Juventude 1. Como a gente pode ver, só adversários muito fortes, né? Pois é, a gente pode voltar e continuar rodando os gols para você falar, bom, fez 2 gols, tá de volta o Neymar, o Danilo. Você lembra que a gente falava esses dias sobre o Memphis ter sido decisivo e não necessariamente jogar bem? Sim. Então eu acho que vai mais por aí. O Neymar foi decisivo ontem, 2 gols, o de pênalti e o outro. Ok. Mas ele fez mais, olha, ele deixou o cara na cara do gol. Não é que ele só fez isso. A questão é que, assim, quando a gente fala de Neymar, o que a gente espera é um negócio assim, como ele fez no Barcelona, em 2015, 14, 13. Como ele fez quando ele surgiu no Santos, quando ele saiu daqui um pouco depois, até por ter estendido o contrato com o Santos e tudo mais. E o que o Neymar fez ontem foi um bom jogo, mas não é um jogo do cara que é o mais bem pago do Brasil, que ganha não sei quantos milhões. E outra, o adversário foi o Juventude. É um bom começo, é uma boa participação, mais um bom sinal? Sim. Fez um gol ele foi decisivo contra o Flamengo, quando fez o gol? Sim. Isso significa que ele já está no nível da seleção? Eu acho que ainda não. Ontem, se você observar o jogo, o Neymar ele tem um privilégio de não precisar voltar para marcar. Muitas vezes a bola está a 3, 4 metros dele e ele pode pôr a mão na cintura e olhar o lance. Porque é a determinação que dão para ele, é o jeito que o Santos joga com ele. Ele pode observar pelas limitações físicas que ele tem, por conta de todas as lesões que ele já teve, por tempo que ele ficou parado, a lesão foi grave. E ok, ele está respondendo, ele está começando a jogar bem. Agora, daí a falar que ele já está no nível da seleção, ou como ele mesmo falou, não preciso provar nada para ninguém, eu acho que é um exagero. Mas, nos últimos tempos, tudo que tem o nome Neymar tem sido muito exagerado, né? Então tem a turma do Neymar não presta para nada, não importa o que o Neymar fizer, ele não merece voltar para a seleção. E tem a turma do 2 gols contra o Juventude e já começa. Ele é diferente, hein? Olha, você viu como é? Ele realmente é um negócio... Cara, nenhum nem outro. Eu acho que ele está começando a mostrar alguns bons sinais. Ontem, de novo, foi o Juventude, que foi uma das piores defesas que eu já vi jogar. Ontem, o zagueiro foi bater um tiro de meta e trombou com o próprio goleiro e deu a bola de presente no pé do Neymar, que, aliás, foi um gol que eu não sei como o Neymar perdeu, porque em outros tempos ele jamais perderia. Em outros tempos ele ainda tirava sarro do goleiro. Ele ia chutar o goleiro, ia cair, ameaçar chutar o goleiro, cair, ele punha do outro lado. Dessa vez, ontem, ele chutou e perdeu. Então, sim, o Neymar está começando a reagir, mas já falar que ele está na seleção... Ainda não. Mas eu sei que hoje é isso, assim. Ou vai ser a turma que quer jogar pedra no Neymar, ou é a turma que quer pôr o Neymar no ombro e falar que ele é o melhor do mundo. Eu estou no meio do caminho. Ô, Arnaldo, eu vou invocar aqui Mauro César Pereira, que não está aqui. Isso deveria ser discussão, porque assim, se ele pode voltar para a seleção, porque no fim ele foi perguntado sobre isso. E aí falou, eu tô aí, tô pronto e tudo mais. Mas está com nível para se debater se ele deveria estar na seleção? Qual o nível da seleção brasileira? Então, tá vendo? Essa é a questão. É claro que tem que ser discussão. Falta um ano para a Copa. Sim.
né? Agora ele começou a jogar em sequência no Brasileiro. O raciocínio é simples, Tironi. Faltam 4 partidas do Santos no Campeonato Brasileiro até a convocação para a data FIFA de setembro. Chile e Bolívia. O Santos vai jogar contra o Cruzeiro, contra o Vasco, contra o Bahia e contra o Fluminense. Se o Neymar não se machucar e for aumentando o seu nível de rendimento contra adversários mais fortes, ele vai ser convocado. Simplesmente assim, não só pelo lobby, é porque não tem outro jogador do talento que ele tem. O que é raro é ele jogar em sequência. E agora, finalmente, isso está acontecendo até porque o Santos tem um calendário muito suave, né? O Santos joga uma vez por semana. E não é o Juventude todo o adversário, vai ter adversário mais difícil. Ele já fez, até se machucar, jogos interessantes contra adversários mais fortes, como aquele contra o Atlético Mineiro. Na Vila Belmiro ele se machucou. E a tendência... E assim, o Ancelotti está certo em chamá-lo até para ver se ele tem condição de jogar no tipo de jogo que o Ancelotti... Enquanto esse momento de data FIFA de setembro é exatamente um momento de teste. É claro que jogar contra o Chile no Maracanã é maravilhoso e contra a Bolívia na altitude é péssimo. Então, são 2 jogos bem diferentes, né? Mas eu acho que o Ancelotti tem, se ele não se machucar, tem mais a convocar para experimentar. Há um ano da Copa, né? Falta menos de um ano para a Copa, né? Na verdade. Então, o que a gente, como o Danilo disse, tudo que envolve Neymar é uma discussão superlativa, né? Talvez ontem, pelo fato do Santos não jogar na Vila, ser no Morumbi, ter bastante gente, ser um jogo isolado, esse holofote ainda aumentou, né? Mas, e aí, acho que a entrevista dele vai por vários temas, incluindo seleção brasileira e tudo mais. Mas, assim, se ele não está no nível excelente, ele está melhorando o nível. Fisicamente ele está melhor, dá para perceber, né? Ele está começando a suportar o jogo inteiro. Enfim, ele está numa pequena evolução esperada com um calendário desse. E imagino que se ele não tiver outro contratempo até lá, nessas 4 partidas que restam até a convocação, ele seja chamado sim. O que não fazia sentido era ele, sem jogar, estar na primeira lista do Ancelotti. E o Ancelotti fez o correto. Não o chamou porque ele não estava em atividade, na realidade, né? Estava voltando de lesão. Agora não, ele já está há algum tempo recuperado. Se ele não tiver nenhuma reincidência, ele deve ser chamado. Vamos ouvir, vamos colocar na tela aí a frase, exatamente a frase que o Neymar falou. Ele foi perguntado sobre a seleção brasileira e ele respondeu da seguinte forma, olho na tela. Meu futebol todo mundo conhece. Estou à disposição independente de qualquer coisa. Sou um atleta, ainda me sinto bem. Então depende só deles, disse o Neymar em entrevista ao Premier. Essa frase aí é... Não depende só deles, depende dele mesmo também, né? Então, é isso que eu queria falar. Parece que é aquilo que você falou. Parece que o Neymar ontem jogou contra o Real Madrid, fez 7 gols e tal. Falou, bom, tô aqui, me chama e tal. Não é bem isso, né? Não é assim... Você colocar nas costas também, agora depende de vocês. Parece que ele tá num nível que ele não está. Eu entenderia totalmente se o Ancelotti convocasse o Neymar, embora, eu repito, eu não acho que ele tá num nível para jogar, disputar partidas de seleção brasileira. Mas eu entenderia, até pela explicação do Arnaldo, do Ancelotti chamar e falar, vem cá, vamos ver como vai ser aqui. Mas aí a gente tem que lembrar, vai ser Chile e Bolívia. E aí, o que eu acho o principal de estudo é o Neymar entender que ele não está num patamar, não está num nível de ser indispensável. E ele não está também de ser nem incontestável, assim, do tipo, não, ele joga bem e acabou. Ele é o cara e acabou. Não. Acho que ele tem que mostrar um futebol que ele pode, já mostrou, acho que aquele nível lá de trás ele não vai voltar, mas ele tem uma qualidade. E aí passa muito também por qual é o nível da seleção brasileira. E aí, outro ponto, a seleção brasileira vai topar fazer as concessões que o Santos faz para ele, e eu não estou nem dizendo fora de campo, hein? Estou dizendo dentro de campo. Porque fora de campo o Neymar tem todas as liberdades lá na Vila Belmiro. Até por conta do pai dele, da influência que tem, ele pode sair para jogar torneio de pôquer, volta no dia seguinte, só se preserva, enfim.
é uma coisa que eu nem vou entrar nessa discussão. Estou dizendo dentro de campo. Dentro de campo, a seleção topa fazer a concessão? Vai poder ter um jogador que não vai voltar para marcar, que não vai ser ativo na marcação da saída de bola? Ou não, ou o Neymar vai ter que fazer isso e aí vai jogar só 45 minutos? Por quê? O Neymar, no nível físico que o futebol exige hoje, ele não vai conseguir jogar ainda. Esse é meu ponto. Agora, dá para fazer adaptações. Se o Ancelotti entender que tecnicamente ele está muito acima dos demais e que você vai fazer uma adaptação no time para ter esse jogador, ok. Quero saber, assim, temos que entender qual é o preço de ter o Neymar no time. O Santos entende e topa. A seleção brasileira entende e vai topar? A gente vai ter que ver como que o Ancelotti vai montar. Isso que o Danilo está falando, Arnaldo, vai de encontro e não ao encontro, ou seja, vai contra o que todo mundo falou com a chegada do Ancelotti. Não, vai chegar o cara aí que ele é maior que todo mundo, não vai ficar dando regalia pro Neymar, vai fazer o que tem que fazer e tal. Aí, mas quando você convoca o Neymar, tem essas condições todas que o Danilo está falando. Depende, né? Depende de quem é o comandante, depende de quem é o técnico, depende do tratamento que ele vai receber, né? Eu concordo com o Danilo, se for para tratar o Neymar com privilégio, com regalia, dentro e fora do campo, como fizeram Tite, Diniz, Dorival e companhia, não vale a pena. Se for tratar o Neymar como um jogador tecnicamente acima da média, que pode ajudar em alguns momentos como mais um, vale a pena. A grande, talvez, virtude da escolha do Ancelotti seja o Brasil ter, pela primeira vez nos últimos tempos, um técnico que pode impor certa distância em relação ao Neymar, digamos assim, né? É nossa expectativa. O Danilo tem razão, tem tanto exemplo anterior de desmando do Neymar na seleção brasileira que a gente chega a duvidar até da capacidade do Ancelotti fazer isso. Mas acho que o Ancelotti tem estofo para isso. E ele tem uma habilidade em tratar com estrelas interessante ao longo da carreira, né? Verdade. Então, eu acho que nessa circunstância, e também a gente sempre espera que em um momento a ficha caia para o Neymar, né? Se ele tem algum interesse em disputar o seu último Mundial pela seleção brasileira, um pouco de dedicação e menos badalação em alguns meses até o Mundial talvez seja a receita que ele nunca experimentou, ou tentou, ou se dispôs a experimentar. E acho que essas dúvidas elas só vão ser diminuídas a partir do momento que ele for convocado e tiver participação, tiver convívio, como disse o Danilo, tiver tratamento igual aos outros, tiver uma experiência de volta na seleção brasileira. Não como dono da bola, como um jogador importante. Vamos observar. Eu acho que esse momento está chegando. Desde a volta do Neymar para o Brasil, para o futebol brasileiro, estava se avizinhando esse momento. E agora acho que ele está bem próximo. Olha, e a vitória do Santos? O Santos encerrou uma sequência de 3 jogos sem vencer, venceu ontem e aí pulou fora da zona do rebaixamento. E quem entra na zona do rebaixamento agora é o Vasco. Porém, falava sobre a classificação do Campeonato Brasileiro. O que importa ali é a parte de baixo da tabela. O Santos foi para a 15ª posição e o Vasco entrou na zona de rebaixamento, está em 17º lugar, o Vasco. Então o Santos deu uma sossegadinha, tem um jogo a menos ainda o Santos do que... Mas o Vasco tem 2 a menos também. O Vasco tem 2 a menos, de fato. Essa é a situação. Porém, reportagem do Bruno Andrade aqui no UOL diz que o Sampaoli já foi procurado para ser técnico do Santos, substituindo o Kleber Xavier. Apesar da vitória, quer dizer, a conversa foi antes, mas a vitória ontem dá uma certa aliviada na questão do Kleber Xavier, porém o Sampaoli está na mira, teria tido até o aval do próprio Neymar para voltar para o Santos. Outro cogitado é o Vojvoda, acabou de ser demitido aí do Fortaleza. E no caso do Juventude, o Juventude anunciou o Carpini. Mas, enfim, aliviou pero não mútil a vida do Kleber Xavier. Ontem o Santos mostrou fragilidades na defesa, especialmente. Nossa, muitas, né? Claras, assim. O Brazão foi importantíssimo na partida. Aliás, o Brazão apareceu mais do que o Neymar, né? Pra gente falar do destaque do jogo. O Brazão fez defesas incríveis, uma de cara. Ele pôs o rosto na bola.
num lance típico de goleiro, que é para ocupar o espaço e torcer para bater nele. Foi o que aconteceu ali logo no primeiro tempo, um bate-rebate na primeira trave, e ele pôs a cara e realmente fez uma defesa importante, impressionante. Então o Santos tem fragilidades, tem um time para jogar melhor, mas tem sim alguns buracos no elenco. Eu acho que o Kleber Xavier, no primeiro trabalho dele, ele enfrentaria esse tipo de dificuldade, ele enfrentaria esse tipo de pressão. Ele é o cara que é mais fácil, né, para bater do que se fosse o Sampaoli. Então, no final, ele vai ser sempre ali o cara que vai apanhar primeiro no Santos. Mas, pensar no Sampaoli, eu imagino o Sampaoli chegando nesse elenco com a janela aberta até o dia 2 de setembro. A gente está no dia 5 de agosto. Eu não sei nem o que vai acontecer com as contas do Santos. Imagina. Seria um risco. Além de eu achar que o Kleber deveria ter mais tempo para trabalhar, tá com uma comissão que ele já trabalha há um bom tempo, que, aliás, conhece o Neymar muito bem, esteve com o Neymar o tempo inteiro na seleção brasileira, fez concessões para o Neymar na Copa de 2018, inclusive. Quando o Neymar não estava no seu melhor momento físico, a seleção brasileira montou um esquema para o Neymar poder jogar melhor, especialmente nas 2 primeiras partidas, que a gente tanto discutiu por anos, o quanto isso, aliás, discute até hoje, o quanto isso refletiu no Gabriel Jesus naquela temporada, naquela Copa do Mundo na Rússia. Então, eu acho que se o Santos pensar bem, olhar para o lado, pensar Neymar, Kleber Xavier, Matheus Bach, César Sampaio. César Sampaio não estava na Rússia, mas depois estava junto com o Tite. Eu acho que o melhor seria o Kleber Xavier ficar também por essa questão financeira do Sampaoli. Meu amigo, a cheque em branco e Sampaoli é uma combinação, vamos dizer assim... E o Santos já gastou bem, né? Então, exatamente. Vamos combinar. O Santos já gastou o que tem e o que não tem. Combinação explosiva. Agora, vou colocar na tela aí outra frase sobre outro assunto que também pegou depois do jogo de ontem. Abre aspas. Jogar no Allianz, para mim, é impossível. Jogar em society é algo que incomoda qualquer jogador, independente das lesões. O Morumbi é muito bom e me sinto melhor. Me sinto bem nesse campo, fecha aspas, disse o Neymar. Reacendeu a polêmica, a questão do gramado sintético, Arnaldo Ribeiro, o Neymar. O Neymar que era um dos signatários daquele movimento dos jogadores contra o gramado sintético, né? Que ganhou força no passado, depois perdeu força porque nenhum dirigente resolveu entrar nessa briga, deixou os jogadores com a brocha na mão. E o Neymar agora volta a falar sobre esse tema. Então, portanto, ele não joga no society. Society não, no sintético, desculpa. Society eu não vou falar, ele não joga no sintético. Desculpa. Né? Não vou ser tão implacável como ele foi na sua frase. Mas tá certo ele, quer saber? Né? Eu acho que ele tem força, os outros não têm, para encampar esse movimento. Que para mim é uma bizarrice do futebol brasileiro. Né? No final das contas, nas 2 últimas semanas, né, 2 vozes fortes falaram contra o gramado do Allianz, o Neymar e o Abel Ferreira. Né? Então, acho que o gramado do Allianz está em xeque, de fato. Porque é um sintético ruim, além de tudo. É um society ruim, nas palavras do Neymar. E acho que isso pesa na hora do Santos escolher suas parcerias para jogar e tudo mais. Mas tem uma polêmica bem grande nessa história. O Santos no Morumbi é ótimo para o Santos. Quase 38 mil pessoas, quase 3 milhões de renda. É um estádio grande. A torcida do Santos é enorme em São Paulo. É a melhor opção disparada para o Santos jogar em São Paulo. O Pacaembu é sintético e é pequeno. O Allianz é sintético. O Neoquímica Arena foi vetada pelo vandalismo da torcida do Santos. E aí nós chegamos num problema. Né? O estádio ontem, que vive um canteiro de obras gigantesco, Morumbis, né, pelo acordo lá de Júlio Casares, prefeitura e governo, para as coisas do córrego Antonico. O estádio, em tese, ainda não saiu todo o balanço, não foi deteriorado. Agora, a estação de metrô Morumbi foi completamente danificada, né? Vandalizada. E aí o Santos vai encontrando problemas por conta da sua torcida para manter parcerias. Né? O Corinthians não cede mais a Neoquímica Arena para o Santos depois que o estádio foi deteriorado, por exemplo. Né? E também tem um gramado bom. E eu não sei, depois desses atos de vandalismo na estação São Paulo Morumbis, se o jogo contra o Vasco vai ser mantido aí. Né? Aí, ó, essas são as imagens. Né?
Se o jogo contra o Vasco, marcado por Morumbi no final de semana, todo mundo olhando, Neymar seleção, vai ser marcado. Aí depende um pouco também da boa vontade da torcida do Santos. Senão o Santos vai continuar jogando na Vila Belmiro para 10 mil pessoas, 9 mil pessoas, né? Essa é a questão, né? São várias situações envolvidas nessas parcerias do Santos, incluindo o gramado. O gramado, pro Santos e pro Neymar, é excelente, assim como o gramado da Vila, natural e bom, é uma opção para o São Paulo quando o São Paulo não pode jogar no Morumbi, né? Até aí, em termos de gramado, é a mesma situação, a mesma conveniência. Em termos de estádio, é uma outra conversa, né? E, de novo, no caso do São Paulo, que é o cedente, a gente não tem detalhes do acordo, né? Se o São Paulo leva parte da renda, se o São Paulo não sei o que lá, se o São Paulo blá blá blá, se o São Paulo blá blá blá. O que acontece é a operação rescaldo pós-jogo e a estação do metrô foi vandalizada e tudo mais. Como o Santos, como disse o Danilo, gasta tanto e tem cheque em branco, talvez a concessionária do metrô cobre do Santos os prejuízos na estação. A gente está vendo essas imagens aí que aconteceram na estação Morumbi, a estação que dá no estádio, só lembrando, né? A estação ela foi toda envelopada com São Paulo e tal, porque é a estação que serve o estádio. Pelo que eu imagino, deve ter sido um acordo da patrocinadora do São Paulo com a concessionária, Sim, né? Eu imagino exatamente. Que deve ter sido isso, porque tem bastante marca ali da Superbet e tal. É uma ação da patrocinadora do São Paulo e a estação toda é super envelopada com coisas do São Paulo. Escada, tudo isso aí foi isso que foi deteriorado ali na estação de metrô. Como disse o Arnaldo, não tem ainda... Mas já vimos coisas piores também, né? Sim, exato, né? Os caras desenveloparam as paredes ali. Já vimos coisa pior, já viu quebra-quebra tal. Não se sabe como é que tá o estádio ainda, né? Não tem nenhum balanço. Mas tá na pauta isso, bem como a história do Neymar falar sobre o gramado sintético.